Olá, como estão? Espero que bem. Bom, espero que bem até verem esse vídeo. Daqui eu espero que vocês saiam indignados, pois estamos aqui no segundo vídeo, na segunda e última parte desse vídeo sobre qual a justificativa para a existência da psiquiatria, né, hoje em dia. E eu estou fazendo esse vídeo em cima do livro Loucos e Degenerados, uma genealogia da psiquiatria ampliada, de Sandra Capone, que eu não botei, mas eu coloco agora no segundo vídeo o link para o livro dela na Amazon, em Kindle, né? Eu tenho ele em Kindle, um e-book. E seguindo aqui o livro dela, vamos para a segunda parte. Esse vídeo vai durar o que tem que durar, porque eu não vou fazer outra parte. Acredito que isso vai ser um vídeo tão grande quanto o primeiro, mas vamos lá, tá? Vamos finalizar o pensamento dessa autora sobre a psiquiatria moderna. E a pergunta que eu faço, né? Qual a justificativa para a existência da psiquiatria como existe hoje? Muito bem, seguimos então a partir de agora a segunda parte desse vídeo. E aqui começamos sobre o Esquirol, né? Um dos grandes nomes da chamada psiquiatria, da história da psiquiatria. Vamos ao texto da autora, ao livro da autora, da Sandra Capone. A loucura remete ao mesmo tempo a um defeito do entendimento e a uma limitação da vontade. Não se trata exclusivamente de falsos julgamentos, como ocorria no caso de Dom Quixote. A psiquiatria clássica refere-se também a um modo de atuar, a de se portar, de querer, de desejar, que traduz paixões incontroladas, forças descontroladas, moralidades desviadas. Esse era o tratamento moral de Pinel e Esquirol, ou seja, a psiquiatria antiga ela é mais coerente porque ela tem um tratamento moral e não biológico. Eles estão aqui mais dentro da filosofia das paixões estoicas, por exemplo, mais próximo disso do que uma medicina ou do que uma ciência médica. Pelo menos eles eram coerentes entre a sua epistemologia, a sua explicação das causas dos desvios emocionais e passionais, dos comportamentos e as paixões. Eles tinham mais coerência do que a psiquiatria de hoje, que quer considerar os comportamentos desviantes como causa médica científica. O asilo psiquiátrico será esse lugar onde a vontade perturbada, as condutas indesejadas, as paixões pervertidas se defrontam com a retidão moral representada pela figura do alienista. Muito bem, onde é que se trata os desvios passionais? Nas escolas filosóficas antigamente. Agora aqui no asilo psiquiátrico. Como afirma Esquirol, é necessário aplicar um método perturbador. É necessário subjugar o caráter inteiro de certos doentes, vencer suas pretensões, dominar esse orgulho. Uma terapia moral. Não estou nem validando esse tipo de terapia, mas que é muito mais coerente a causa e o tratamento, entre aspas, de Esquirol e Pinel, do que hoje a psiquiatria vem com essa mentira, com essa falsidade de desequilíbrio orgânico no corpo como causa dos comportamentos desviantes das pessoas. Traços característicos de toda loucura: alterações nas funções intelectuais, nada a ver com medicina aqui, ou científico, que leva à construção de delírios e de afirmações sem vínculo com a realidade. Lesões, entre aspas, da vontade, e não de um neurotransmissor, que desencadeiam paixões excessivas e atos imorais. Vocês estão vendo o âmbito em que nós estamos? Estamos no âmbito da moral e da ética, da filosofia e da sociologia. E é esse o âmbito do comportamento humano, independente se valida ou não esse tipo de abordagem. Pelo menos a psiquiatria antiga está no âmbito correto. Não quer fingir outra coisa que não é. É esse o âmbito, é moral, social e político. E a persistência de um resíduo de razão sobre o qual se edifica o tratamento moral, ou seja, o mais perturbado passionalmente das pessoas que estavam num asilo, eles ainda consideravam que tinham uma pequena
chama, né, uma pequena brasa de razão. Não era completamente irracional, tomada pela irracionalidade, seja o que eles queriam dizer com esse termo. Eles achavam que dentro do hospital psiquiátrico, dentro do asilo, se poderia, com técnicas corporais, disciplinárias, morais, seja o que for, fazer com que essa brasa, né, assoprando, como diz o Adoniran Barbosa, né, tem muito que dá ainda soprando, tem muita coisa para queimar, né? Então, eles tinham essa noção epistemológica nada científica, nada médica, moral, política, sociológica. Essas observações o levam a supor lesões entre aspas, da inteligência ou da vontade, como a acrasia que se falava na filosofia grega antiga. Como veremos, nada tem a ver com lesões anatômicas ou cerebrais, ou seja, é muito mais coerente a psiquiatria de Esquirol e Pinel. Entre a sua epistemologia, a sua causa, né, os comportamentos, a sua epistemologia, a manifestação e suas causas. Então, no campo da sociologia, da filosofia, das humanidades. Mesmo que alguns tratamentos não fossem humanos e dentro dos asilos se pudesse fazer o que se queria. É outro problema. O Tratado de Pinel se refere fundamentalmente às paixões, suas nuances, suas diferenças, suas combinações e sua manifestação violenta. O tratamento moral deverá valer-se de todo e qualquer meio para submeter as paixões sem controle à voz da razão. A paixão sem controle à voz da razão, que está concentrada na figura do alienista. Esse deverá construir um espaço, o alienista é o pré-psiquiatra, né? Deverá construir um espaço repressivo e controlado dentro do asilo. Vamos ler Foucault, a história da clínica e tudo mais. História da loucura. Manter uma vigilância permanente e paternal. Saber utilizar os meios para dominar o caráter e as paixões sem controle. Esse é o âmbito. Entre essa psiquiatria alienista e a de hoje, só mais essa. Embora, obviamente, que tenho minhas grandes dúvidas e críticas a respeito dessa também. Mas é muito mais coerente da que a atual. Para Buffon, como para Cabanes, outros psiquiatras mais depois, né? Existem formas físicas e temperamentos que devem ser considerados exemplares. Estamos falando da moralidade. Né? E outros que são formas degradadas ou degeneradas dessa forma primitiva, exemplar de comportamento humano. São os tipos ideais de homem. Já vimos que tem uma ontologia por trás, tem vários preconceitos por trás de como o homem deve ser. Isso não tem nada a ver com ciência, isso é ontologia, isso é metafísica. Não tem nada a ver com medicina e com ciência. Em relação aos grupos humanos, né, os grupos humanos têm temperamentos de pessoas, então tem grupos de pessoas que também devem ser exemplares. Existem raças que estão mais próximas do temperamento exemplar e outras que se distanciam desse modelo ideal. Essas pessoas, esses alienistas antigos, são a base da psiquiatria moderna. Estão dentro do DSM, estão dentro da epistemologia, estão dentro da explicação conceitual, só que estão disfarçadas. Esse tipo de preconceito existe hoje no DSM, que é um tipo ideal de pessoa, que não pode sofrer mais de 15 dias de luto, que não pode ter ansiedade, que não pode ter hiperatividade. Está ali entranhado no DSM esse tipo de preconceito, mas disfarçado de ciência e medicina. Assim, os hábitos de preguiça e indolência pertencem aos povos e raças que habitam países quentes, pois o clima determina esses hábitos quase imperiosamente, enquanto os hábitos de atividade e perseverança no trabalho são característicos das raças que habitam os países temperados, europeus, brancos, de olho azul. Completamente sociológico e completamente enviesado, mas não médico-científico. A aplicação da teoria da degeneração à compreensão da loucura possibilitou as intervenções dos alienistas fora dos muros dos asilos. Aí o salto,
tendo por missão principal a de higienizar a malha social e moralizar as massas. Esse é o objetivo oculto da psiquiatria. Oculto nos DSM da vida, oculto nos testes esses de TDAH e outras coisas. Mas por trás é isso aí. Higienizar, moralizar a massa e a malha social. E claro, para isso vender muito remédio. Em 1 hora de psiquiatria, para que ficar conversando de 15 em 15 minutos, 10 em 10, eu atendo 6 pessoas, 4 por 1.200, mil reais a hora e ganho 4, 5, 6 vezes mais do que se eu ficasse conversando 1 hora com uma pessoa. Afinal de contas, eu sou médico, né? A aplicação da teoria A aplicação da teoria da degeneração às doenças mentais foi a estratégia discursiva, uma estratégia discursiva, não tem nada a ver com medicina, com exames, com um teste de laboratório, uma estratégia discursiva que permitiu que os mais variados fatos e condutas pudessem ingressar no âmbito da psiquiatria. Podemos dizer que a partir desse momento começou a ser construído esse solo epistemológico que possibilitou a criação e a posterior consolidação de uma psiquiatria ampliada. Sai dos muros, né? Dos asilos, que ainda hoje parece obcecada em classificar e patologizar os mais variados comportamentos. A partir de 1885, surge a inquietude de se criar uma classificação de doenças mentais que possa vir a se transformar em universalmente aceita pela psiquiatria, como os livros, né, os anais de patologias médicas. A teoria da degeneração apresentava-se como um fundamento científico sólido para legitimar as intervenções médicas sobre condutas de indivíduos e grupos. Esse programa reforçava a crença de neurologistas e psiquiátricas de que, mais cedo ou mais tarde, até hoje nada, seria possível achar no corpo, particularmente no cérebro e nas conexões neurais, a explicação para os mais variados desvios de conduta. Ou seja, jogaram lá na frente. Não, um dia nós vamos, começamos agora, né, a ampliar a psiquiatria para fora dos asilos, e a nossa justificativa é que um dia teremos tecnologias e conhecimentos suficientes para afirmar que nós temos hoje, ou seja, fizeram uma previsão, né? Foram Nostradamus da psiquiatria. Vamos jogar na frente e vamos dizer, não, nós estamos buscando, nós somos pesquisadores da ciência, da medicina, somos sérios. Até hoje nada. Desde 1885. Até hoje, nada, mais de 100 anos. 40 anos. A dificuldade para demarcar os limites, poucos claros e difusos, que separam os pequenos desvios cotidianos dos sofrimentos psíquicos profundos. A insistência em pensar as patologias mentais como uma sucessão de entidades mórbidas que se manifestam em um mesmo indivíduo ao longo da vida. A busca reiteradamente fracassada até hoje pela localização cerebral de uma multiplicidade de síndromes pouco claras e indefinidas. Essa busca até hoje fracassada e vai continuar sendo, não é falta de tecnologia, não é falta de conhecimento, porque não tem o que procurar aí. É como diz um outro livro aqui, que diz que buscar as causas orgânicas dos comportamentos humanos sociais, individuais, morais, antropológicos, é a busca de saber se as pedras estão dormindo ou acordadas. É a mesma busca. Não tem o que buscar aí. Veremos reaparecerem esses mesmos problemas na psiquiatria de Kraepelin, o pai da psiquiatria moderna, e na psiquiatria contemporânea. Essas dificuldades, né, de saber quais limites do normal e do patológico, por exemplo, identificadas por Falleret como as fronteiras difusas. Ih, apertei mal aqui no botão. Ih, fui lá para baixo. Apertei mal, perdão. Não, foi para outro lugar. Já recupero aqui. Já cheguei. Agora aqui. Vamos ver.
Eu vou chegar lá. Aqui. Aqui. Então, veremos aparecerem esses mesmos problemas, né, entre normal, a fronteira entre normal e patológico, na psiquiatria de Kraepelin e na psiquiatria contemporânea. O caráter evolutivo das patologias e, consequentemente, o caráter preventivo da psiquiatria. As esperanças ilimitadas na descoberta de novas localizações cerebrais de sofrimentos psíquicos ou comportamentos continuarão sendo minimizados ou desconsideradas pela psiquiatria pelos próximos 150 anos. Então, em algum momento, alguém tem que pôr a mão na consciência. Não, é verdade, esse caminho nós não podemos. Não tem como fazer uma relação de causalidade entre estados orgânicos e comportamentos. Não tem como. Então a psiquiatria mudará radicalmente seu objeto de estudo, porque fracassaram constantemente nessa busca. Então a psiquiatria mudará radicalmente seu objeto de estudo, assim como mudará suas estratégias de intervenção. Lembra que é uma estratégia discursiva, que não foi provada. Então vamos mudar a estratégia discursiva. Seu interesse já não será restabelecer a saúde perdida, mas antecipar todo e qualquer tipo de anomalia. Então, a teoria da degeneração permite a legítima existência de fronteiras difusas entre o normal e o patológico. Possibilita a ingerência do saber médico nos pequenos medos e angústias cotidianas sem nenhuma prova médica ou científica, só com estratégias discursivas e conceituais, mudando o nome ou conceito das coisas para antidepressivo, como se fosse um antihistamínico, né? Como se funcionasse igual. São coisas completamente diferentes, só mudou o nome. Uma estratégia discursiva, tá no âmbito do conceito. Os estados de tristeza, nas situações de dúvida, enfim, nos pequenos equilíbrios cotidianos. Então, a psiquiatria moderna, né, a partir de Emil Kraepelin. A psiquiatria atual se reconhece herdeira direta dessa tradição de Kraepelin, quando aceita a degeneração, porque ele também retoma a degeneração, a teoria da degeneração, quando aceita o manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais, que se identifica como neo-kraepeliniano para as classificações diagnósticas. O principal argumento, enunciado de maneira inequívoca sobre a questão da degeneração, ele retoma essa teoria do próprio Kraepelin. Então, o argumento principal dele é o efeito nocivo que a vida urbana moderna produz na saúde mental dos habitantes das grandes cidades industriais. Ele aceita, ele reconhece que o ambiente é nocivo, né? Como vimos, para construir esse argumento, Kraepelin utiliza dados provenientes de suas observações pessoais realizadas em vários países, bem como dados enviados por seus colegas de diferentes lugares do mundo. Aí começa a estatística, o discurso da estatística, dos dados estatísticos. Esse é o novo discurso. Já que o discurso, a estratégia discursiva do biológico com comportamental não funcionou, vamos mudar de estratégia discursiva. Agora vamos falar de estatísticas. E ele faz um grande trabalho de campo, né? Com ele mais um monte de gente espalhada no mundo, enviando diferentes dados para ele, né? Dados de diferentes lugares do mundo. Trata-se fundamentalmente de um conjunto de estatísticas comparativas que evidenciam dados significativos para os teóricos da degeneração. Então agora nós temos uma outra fonte discursiva, agora testada no campo, como uma medicina faz, e temos agora dados para, né? Claro, não é testada, são discursos, são respostas de pessoas, os dados vêm através de entrevistas. Isso é entrevistas, nada mais que isso. A diminuição das taxas de natalidade, alguns dados matemáticos, né, digamos assim, de medições matemáticas, a diminuição do número de matrimônios, o aumento de suicídios, a crescente mortalidade infantil e o crescimento alarmante de enfermidades mentais provocadas pelo álcool e pela sífilis. Ele arrecadou isso de vários lugares do mundo por várias pessoas e fez um grande
um grande compêndio estatístico. No entanto, para Kraepelin, os fatos sociais não podem ser considerados causas das doenças psiquiátricas. Vocês entendem? Então, não é que o social é a causa dos problemas de comportamento. Assim, em um texto, ele faz o contrário, diz que isso são os efeitos e que a causa está em cada um, internamente em cada um, e que tem que buscar através das suas da busca da disfunção orgânica. Ele vai reafirmar a questão orgânica através de outra fonte, agora, em vez diretamente da medicina, através da estatística. Assim, o texto tardio, publicado em 1917, denominado 100 anos de psiquiatria, podemos ler as assim chamadas causas psíquicas, amor infeliz, negócios fracassados, excesso de trabalho, são o produto, mas não a causa da doença. São a mera manifestação de uma condição pré-existente. E seus efeitos dependem da constituição biológica do sujeito. Então, em vez de... ele não abandonou a questão da relação de causalidade, que quer provar, que nunca vai provar porque não existe, é como pedra dormindo ou acordada, da questão da causalidade entre a biologia e os comportamentos. Ele diz, não. Esses efeitos sociais, ou efeitos, amor infeliz, são efeitos de uma causa que está em cada um de nós, dentro do nosso próprio corpo, na nossa própria constituição biológica. Ele reafirma. Seu exemplo para ilustrar a degeneração da raça, não será outro que o povo judeu. Será inevitável recordar aqui suas afirmações carregadas de preconceitos e alheias à objetividade científica que tanto reclamava. O conhecido exemplo, palavras de Kraepelin, o conhecido exemplo dos judeus, com sua forte disposição para enfermidades nervosas e mentais, qual é a base científica para isso? Nenhuma, preconceito puro. Nos ensina que a domesticação, muito avançada nesse caso, certamente deixa sua marca característica sobre a raça. Kraepelin, o pai da psiquiatria moderna. Esse pensamento está emaranhado dentro de todos os DSMs e de toda a avaliação psiquiátrica. Mesmo que os desavisados que se acham psicólogos científicos e outros que usam isso, não saibam. Não sabem nada, né? Só querem praticar e fazer a sua parte. Mas estudar a história da psiquiatria, daquilo que eu mesmo atuo, não, pra quê? O certo é que nem o recurso às leis de Mendel, nem as referências à substância germinal de Weizmann permitiram a Kraepelin legitimar cientificamente seus princípios neolamarckianos e ambientalistas, pois não parecia possível achar uma validação científica para esses postulados após os múltiplos e fracassados intentos de reproduzir experimentalmente a herança de caracteres adquiridos em laboratório. Não, a hereditariedade não funciona. A questão da raça não funciona biologicamente. Não tem provas, a não ser que falsifique. Mas eles foram minimamente honestos em não falsificar os experimentos, mas eles foram para o conceito e fizeram novas estratégias discursivas. Bom, na realidade, na experiência, continuamos zero. Não temos a mínima capacidade de apoiar a nossa epistemologia em fatos experimentais. Mas queremos continuar aqui nesse lugar. Então vamos mudar o discurso. É o que eles fizeram e fazem até hoje. Desse modo, os estudos estatísticos pareciam ter uma dupla função. Por um lado, permitir uma ampliação das estratégias psiquiátricas a todo o espectro social. Por outro, sim, porque era amores perdidos, problema nos negócios, tudo, né? Tudo isso agora faz parte da psiquiatria ampliada. Por outro, possibilitavam criar um marco pretensamente científico e objetivo para fundamentar o problema das patologias mentais e a questão da degeneração.
Rucker e Shepard contestam a pretendida objetividade científica desse instrumento. Pô, não precisa ser médico nem gênio para contestar isso, né? Desse instrumento para coletar dados. Para eles, essas cartas estavam organizadas com base em questionários com perguntas previamente formuladas que necessariamente direcionavam a atenção do pesquisador. Ele mandou cartas para esses pesquisadores no mundo inteiro para que dessem os dados para ele, mas as perguntas já estavam feitas e já estavam direcionadas para o que ele queria saber. Ao se referirem às possíveis causas, por exemplo, apareciam somente duas subdivisões: herança e outras causas. No entanto, não existia nessas cartas nenhum espaço para a narrativa da história de vida, da biografia ou do contexto familiar específico do entrevistado, o que excluía de antemão uma série de outras causas possíveis. Ou seja, não passa nem no primeiro teste de uma banca ética ou científica de validação desse sistema de coleta de dados. Inaugura-se uma abordagem estritamente médica da psiquiatria moderna, em que já não existe espaço para ouvir os relatos de angústias ou de sofrimentos dos pacientes. Tratar, entre aspas, passou a ser sinônimo de diagnosticar. O que trata o psiquiatra hoje? Qual é o tratamento? Nenhum. Ele dá um remédio. Não tem tratamento. O que o psiquiatra faz? Qual é o tratamento? Remédio. Vinculado à indústria farmacêutica. E para que o diagnóstico seja o mais objetivo possível, é necessário construir uma classificação unificada e convincente de patologias psiquiátricas. Convincentes discursivamente, porque objetivamente, experimentalmente, nenhuma. Esses psiquiatras, que definem a si mesmos como neokrepelinianos, irão elaborar o DSM-3 e o 4. E o 4 na sua revisão. Então, tudo isso que está na cabeça do Kraepelin, todos esses preconceitos estão dentro do DSM, disfarçados de ciência, para não aparecerem, mas estão ali. Mas se a escuta atenta a fala do outro, né, instala a dúvida, a incerteza, não podemos escutar o outro, porque ele pode estar enganado, ele pode, né? Tem que escutar o outro. Que argumentos nos autorizam a supor uma certeza objetiva e científica na observação dos antecedentes familiares, nos relatos de desvio da herança patológica. Se ouvir o outro é duvidoso, o diagnóstico que o psiquiatra vai dar é mais duvidoso ainda. Está baseado em nada. Em sintomas. Poderíamos perguntar: quem poderá dizer a quantas conclusões enganosas estamos expostos se, em lugar de ouvir o paciente, aceitamos padrões hereditários de repetição como verdadeiros, que estão baseados num preconceito de raça? Ainda que essa verdade seja impossível de se comprovar, porque é impossível de se comprovar. Então, não, o paciente pode estar enganado consigo mesmo, e o psiquiatra não tem absolutamente nada sobre os seus pés. Fumaça, castelo de areia, na nuvem, o DSM. Não é científico, não é médico. Não tem objetividade, não tem marcador biológico. Mas por que razão esse homem, que carrega todos os preconceitos e dificuldades próprias do conhecimento científico do século XIX, o Kraepelin, foi elevado ao estatuto de mestre, de pai da psiquiatria moderna, nas últimas décadas do século XX? Aí abrimos uma outra janela, que são as questões das instituições que apoiam, onde estão apoiadas a psiquiatria, na medicina, na ciência e jurídica policial, né? É uma outra janela aqui de discussão. No início dos anos 70, após a revisão da psiquiatria sobre a homossexualidade, eles tentavam achar um modo de classificar as doenças psiquiátricas que fosse objetivo e descritivo, que pudesse ser aceito por todos e que tomasse como ponto de partida os procedimentos médicos utilizados para diagnosticar qualquer patologia biológica. Sempre o modelo é médico, mas não tem absolutamente nada a ver com médico. Nem com o modelo, nem com as causas, nem com o diagnóstico diferencial, com nada, nem com tratamento, nada. Um verniz médico que eles colocam em cima dele. Pode ter feito a faculdade de medicina, pode fazer o que quiser, mas psiquiatra não é médico, como um médico é médico. Nas suas especialidades, um não é como o outro.
pretendiam excluir do âmbito da psiquiatria tudo aquilo que pudesse vincular a discursos considerados pouco científicos, menos o deles, né? O deles vale. Como a sociologia ou a psicanálise. É onde eles estão. Eles não saíram dali. Das humanidades, da sociologia, da filosofia, da antropologia, e com um discurso carregado de preconceitos. É aí o lugar que eles estão. Eles não estão no outro, não estão na medicina, não estão na cientificidade. Não estão na objetividade. Continuam ali, mas disfarçados, com um livro pretensamente científico, estatístico, que foi todo enviesado desde o começo. Queriam construir um saber tão seguro quanto a anatomoclínica. Almejavam poder determinar, com base em um conjunto de sintomas, a causa exata, o diagnóstico e a terapêutica das doenças mentais, com tanta precisão quanto uma doença infecciosa. Mas é impossível porque são de outro âmbito. Vamos pensar em Edmund Husserl. Né? Confusão de domínios, completa confusão, mas proposital. Porque tem objetivos sociais, financeiros, de poder para manter esse verniz. E se considerarem psiquiatras, médicos psiquiátricas. Eles tinham a clareza do alcance limitado das pesquisas biológicas. Não são completamente idiotas. Eles tinham clareza, e tem muitos dos psiquiatras que, eu digo, a única coisa que eu acho que não fizeram, ou se fizeram, fizeram poucos, foi falsificar os resultados de laboratório e das pesquisas objetivas. E se não fizeram. Então chegou um ponto que eles mesmos, aqui não tem nada. E vários desses psiquiatras disseram, não, aqui nós não conseguimos nada. Inclusive do NIM, né, do Instituto Nacional de Doença Mental, de Saúde Mental dos Estados Unidos, que são completamente enviesados para a indústria farmacêutica. Alguns deles, não, porque aqui nós não conseguimos nada até hoje. Então eles não falsificaram, mas eles se dão conta, e alguns se dão conta do alcance limitado dessas pesquisas biológicas, neurológicas ou de anatomopatologia cerebral realizadas até aquele momento. Porém, imaginavam um futuro no qual a ciência biológica seria capaz de desvendar os segredos do cérebro para finalmente conhecer as causas das patologias psíquicas. Um dia vamos saber se as pedras estão dormindo ou acordadas, vamos ter mais informação, mais tecnologia, mais acúmulo de conhecimento. Todos continuaram procurando nas lesões cerebrais, nos desequilíbrios dos neurotransmissores, a etiologia das doenças, as causas das doenças. Eles compartilham, enfim, uma mesma matriz centrada em explicações endógenas dentro da pessoa, né? Hereditárias ou cerebrais das patologias. Uma matriz que se afirma na exclusão de tudo aquilo que não podia ser considerado biológico. Os sofrimentos individuais, os vínculos afetivos, os fracassos, as histórias de vida, plenas de situações que nada têm a ver com patologias, a precariedade no trabalho, dentre outras muitas questões, foram explicitamente excluídas das classificações patológicas dos degeneracionistas, de Kraepelin e dos neokraepelinianos. Sabemos que todas as hipóteses explicativas de sofrimentos humanos construídas até hoje sobre bases exclusivamente biológicas continuam aguardando com otimismo para eles pesquisas futuras, porque até hoje, mais de 150 anos, nada. Permanecer aferrado a essa mitologia, porque o mito está no âmbito do discurso, de estratégias discursivas e conceituais, e não da objetividade. Então, permanecer aferrado a essa mitologia, é um mito, está lá o livro do Thomas Szasz, o mito da doença mental. Ai, ele é muito radical. É um mito. Permanecer aferrado a essa mitologia pode ter consequências profundas para uma classificação de patologias mentais que se pretenda universal e objetiva, pois nem os estudos de localização cerebral, nem os estudos genéticos permitiram até hoje, e não vai e pode continuar mais 150 anos, cumprir as promessas dos degeneracionistas ou dos neokraepelinianos de construir um fundamento biológico sólido para legitimar as classificações realizadas pela psiquiatria. Fizeram frenologia, fizeram dissecação, nunca encontraram nada. Para os teóricos da degeneração, o que permitia demarcar a fronteira entre o normal e o patológico, antes, né, eram os estigmas físicos e psíquicos. Ali é onde começa a entrar, não, olha,
A pessoa que tem uma paixão desviante para um tratamento moral, ela indica através do aspecto físico dela, que é a frenologia, vão lá, as bossas, né? Rapam a cabeça, vê onde tem lá os caroços na cabeça. Aqui tem caroço da matemática, aqui é o caroço da loucura. Bossa nova, né? Uma nova maneira, né? Uma forma, né? Então, bossa significa isso, né? Uma certa capacidade, né? Para certas coisas. Então, estava na frenologia, que é uma bobagem, né? Bossa nova, uma nova forma de fazer, né? O samba, né? Bossa nova. Então, uma nova bossa era o nome desses caroços na cabeça. Então, eram os estigmas físicos, né? Que davam esse diferencial. O tamanho das orelhas, as medidas do crânio, o estrabismo ou a altura do paciente, associados a estigmas psíquicos como medo, a limitada capacidade intelectual, a tendência a repetir palavras obscenas, dentre outros, podiam ser suficientes para declarar uma doença mental específica, por exemplo, a onomatomania. Então, associavam aspectos físicos, mas externos a certos comportamentos. Viu? Essa pessoa faz uma... É a falácia da correlação, né? Que é transformada em causalidade. Uma coisa tem nada a ver com a outra, mas não, a causa dessa pessoa ser assim é que ela tem a orelha aqui maior que a outra e olha só esse comportamento, uma coisa tem a ver com a outra. Isso é a falácia da correlação. Hoje, o que estabelece a distância entre o normal e o patológico deixou de ser uma coleção de estigmas físicos, externos, para passar a ser um agrupamento sintomático. Porém, as dificuldades para delimitar essa fronteira permanecem idênticas. Uma dessas dificuldades é reconhecida por Robert Spitzer, diretor do grupo de tarefas que elaborou o DSM-13 e 4. Esse cara ainda tinha uma certa consciência. Isso aqui está escrito, aqui que eu vou ler para vocês, eu acho que no prefácio, né, ou até numa nota de rodapé. Diz Robert Spitzer, no DSM-13 e 4. O critério estabelecido, ele é o diretor do grupo de tarefas do DSM-13 e 4. O critério estabelecido pelo DSM especifica os sintomas que devem estar presentes para justificar um determinado diagnóstico, mas ignora qualquer referência ao contexto no qual eles se desenvolvem. Ao fazer isso, permite que respostas normais a situações de estresse sejam caracterizadas como sintomas de uma patologia. É uma advertência, o cara ainda tinha uma luz, sabe, de honestidade intelectual. O DSM-5 não tem nada disso. O DSM-5 é o maior perigo dos DSM, porque ele põe lá marcador biológico e não explica de onde tiraram aquilo, como se tivesse um dado objetivo, neurológico, científico, médico, para explicar aquele transtorno mental. Eles simplesmente chutaram o pau da barraca no DSM-5. Então nem aí para explicar mais. Porque não tem como explicar. Então quer saber o seguinte, pós-verdade. Chuta o pau da barraca e vamos dizer o que a gente quiser. Quem quiser aceitar, que aceite. É ridículo. É um perigo. É um perigo epistemológico. É um atentado à honestidade intelectual, o DSM-5. Ele deveria ser retirado da venda. Porque ele afirma coisas que não pode provar e justificar. E não tem uma nota de rodapé, por menor que seja, como essa do Robert Spitzer, advertindo, pessoal, olha só, pode ser que algumas, né, situações de estresse sejam caracterizadas como sintomas de uma patologia. E tu acha que o psiquiatra que vai ler o 4 vai se dar conta disso e vai, que se dane, né? Mas pelo menos tem ali a advertência. No 5 não tem nada. É um engano total. Meteram um pé na jaca no 5. E não estou nem aí para explicação. Quem olha pensa que aquilo ali é um livro que fala sobre verdades científicas. Não sei o que vão fazer no 6. Não tem como mentir mais. Não tem como esconder mais. Excluída qualquer referência ao contexto em que aparece o sintoma e excluídos os parâmetros biológicos, o que permanece é uma possibilidade infinita de agrupamentos sintomáticos que pode interpretar como quiser, que levam a uma ampliação cada vez maior da ingerência da psiquiatria no campo social. Conclusões.
Para entender essa proliferação de síndromes, para explicar por que razão essa classificação nosológica poderia ser indefinidamente ampliada, deveremos olhar para a relação que os teóricos da degeneração estabelecem entre o discurso psiquiátrico e a clínica médica objetiva e científica. Eles eram profundamente localizacionistas. Confiavam na possibilidade de aplicar ao domínio da psiquiatria as mesmas técnicas e procedimentos utilizados pela medicina, porque dá mais prestígio, né? Social. Procuravam encontrar para cada conjunto de sintomas uma lesão anatômica específica. E desde aí nunca encontraram. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na tafularia. Ninguém escapava aos emissários do alienista. Ele respeitava as namoradas e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras cediam ao impulso natural e as segundas a um vício. Impulso natural e vício, isso é moralidade, isso é ontologia, não é medicina. Se um homem era avaro ou pródigo, ia do mesmo modo para a Casa Verde. Daí a alegação de que não havia regra para a completa sanidade mental. Machado de Assis, o alienista. Vejam, leiam Machado de Assis, o alienista. Hoje em dia, como nos tempos da psiquiatria clássica de Pinel ou nos tempos de Morel, Magnan ou Kraepelin, são poucas as certezas que os estudos da anatomopatologia ou neurofisiologia cerebral podem aportar para a compreensão dos processos biológicos das patologias mentais. No entanto, a psiquiatria continua procurando esses indicadores objetivos e definidos, exigidos pelo postulado de Clerman, 77, para demarcar as fronteiras entre o que pode ser considerado normal e o que deve ser considerado como uma patologia psiquiátrica. Vamos ver, já fiz um vídeo aqui sobre o experimento de Rosenbaum, um deles aí, lá nos Estados Unidos, que mandou seus alunos dizerem nos hospitais de Nova York que ouviam voz, só isso, pessoas completamente normais, todos foram internados em hospitais psiquiátricos, ou seja, cadê o diagnóstico diferencial daí, né? As dificuldades implícitas nesse desafio parecem ser maiores do que esperavam os teóricos da degeneração, pois o próprio Robert Spitzer, do DSM-3 e 4, diretor do grupo de tarefas, encarregado da elaboração do DSM-3, reconheceu as dificuldades, compartilhadas por todas as edições até hoje existentes do DSM, menos os 5, aqui não tinham 5 ainda, para demarcar as fronteiras entre a normalidade e a doença mental. Do mesmo modo que ocorria nas teorias de Morel ou Magnan, a psiquiatrização do social tem caráter preventivo. Não queremos evitar que você tenha uma vida no futuro pior do que tem hoje. Refere-se prioritariamente, claro, à infância. Aí entra TDAH, bipolaridade infantil. Então, se é para prevenir, já começa desde ser 2 aninhos, já começa a enfiar na psiquiatria, né? E a tomar remedinho, que são psicotrópicos da mesma linha da heroína, da cocaína, né? Para criança, 3 anos, 4, 10. Está destinado a identificar e medicar os pequenos desvios de conduta antes que eles se cronifiquem, né? Isso é o determinismo psicológico, né? Do qual muitos psicólogos aderem a isso, né? Se não, com 3 anos é assim, com 20, né? Nem a filosofia faz isso. A filosofia conhece o ser humano melhor que qualquer uma dessas psicologias. E envolve outros representantes da sociedade, além de psiquiatras, no esforço de identificar as patologias mentais leves. É claro, psiquiatras, pais, escolas. As ideias reducionistas defendidas pelos degeneracionistas limitam o campo dos sofrimentos psíquicos a causas orgânicas. Isso é reducionismo, né? Está aqui toda a explicação. Reducionismo epistemológico, e vimos também que o reducionismo ontológico, porque tem a questão da raça pura, da melhor raça. Que é 2 reducionismos completamente horrorosos.
restringindo a compreensão dos relatos dos pacientes da escuta terapêutica. Essas circunstâncias, sistematicamente desconsideradas na narrativa dos pacientes, uma perda de um amor, um matrimônio violento, as desavenças econômicas, o abandono na infância, ficam excluídas do campo do que deve ser considerado significativo pela própria lógica explicativa da psiquiatria ampliada. Entramos aqui no final, né? O Georges Canguilhem realizou um ataque frontal ao edifício da normalização, tão essencial para os procedimentos da ciência e da medicina positivistas. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para o artigo dele, né, que ele fala sobre isso. É o sofrimento e não as medições normativas, os desvios do padrão, o que estabelece o estado de enfermidade. Canguilhem anuncia sua ambição de pensar o conceito de saúde de uma perspectiva alheia à validação científica, pelo menos que obviamente não é da ciência e da medicina. Propõe-se, pelo contrário, defender um conceito de saúde vulgar, que escapa às medições, aos cálculos, às estatísticas e aos parâmetros de risco. Um conceito de saúde que não pode ser abordado de uma perspectiva populacional, pois se refere a indivíduos concretos situados em contextos sociais específicos. Como afirma Miller, trata-se de um conceito de saúde que é eminentemente social e, ao mesmo tempo, alheia a toda a redução a parâmetros científicos pré-estabelecidos. E é isso o campo que nós temos que buscar a compreensão, não a explicação do comportamento humano nas humanidades. O ser vivo médio não podem ser chamados normais se são considerados separadamente. Somente pode-se afirmar de um ser vivo que é normal se ele se vincula com o seu meio. Se são consideradas soluções morfológicas, funcionais, vitais, mediante as quais responde às demandas impostas. Para ele, Canguilhem, o normal é poder viver em um meio em que flutuações e novos acontecimentos são possíveis. É essa polaridade dinâmica com o meio que define um ser vivo como individual, irrepetível, singular. O normal não tem a rigidez de um determinante para toda a espécie, mas a flexibilidade de uma norma que se transforma em relação às condições individuais. Então é claro que o limite entre o normal e o patológico se faz impreciso. A referência, o parâmetro de normal, ele tem que ser flutuante e não único, estático, absoluto para todas as situações, porque não é assim que funciona a humanidade, nem o ser humano, nem a sociedade. Tem a ver com seus contextos. Como afirma Canguilhem no início do seu texto, parece que o modo como pensamos deixou de ser uma questão puramente teórica ou filosófica. Pouco a pouco, diversos poderes, como a psiquiatria, têm se proposto a tarefa de entender e administrar essas faculdades humanas. Pierre Janet, professor do Collège de France, falava em 1923. Foi exagerado vincular a psicologia com o estudo do cérebro. Faz perto de 50 anos, esse 23, que nos falam muito do cérebro. Chegará uma época em que nos riremos de tudo isso, pois não é exato. O que chamamos de pensamento, os fenômenos psicológicos, não são a função de nenhum órgão em particular. Não é nem a função da ponta dos dedos, nem tampouco a função de uma parte do cérebro. O cérebro não é mais do que um conjunto de computadores, um conjunto de aparelhos que põe em movimento os músculos por excitação. O que chamamos de ideia, o que chamamos de fenômenos da psicologia, é uma conduta de conjunto, o indivíduo tomado como um todo. Pensar não é uma função de nenhum órgão em particular. Pensamos com as nossas mãos tanto quanto com o nosso cérebro. Pensamos com o nosso estômago, pensamos com tudo, não devemos separar um do outro. A psicologia é a ciência do homem por inteiro. Ou deveria ser, o que não é mais. Não é a ciência do cérebro. Esse é um engano que tem feito muito mal por muito tempo e continua, coitado, sem saber até hoje, né? Sem dúvida, as sinapses neuronais e a ação dos neurotransmissores são a condição de possibilidade de nossos pensamentos e ação. São a condição de possibilidade, né? Então, eles são a condição e não a explicação. Conhecer em profundidade o modo como o cérebro opera e funciona é tarefa de fisiologistas e neurologistas. No entanto, cabe à filosofia interrogar-se pelos limites desses saberes, pela validez de suas perguntas e pelo alcance de suas afirmações. Leiam, né, esse livro que eu sempre recomendo, né, filosóficos, né, Fundamentos Filosóficos da Neurociência. Pensar é viver em uma rede de sentidos. É
é viver em relação a outros. E isso não é idêntico a estabelecer relações entre dados, como fazem as máquinas. A palavra remete ao pensamento, e este é um sujeito que está em um meio que é o seu. E como ele interpreta isso, né? É um meio que lhe apresenta desafios a enfrentar, que o conecta com sua história e sua memória passada, que lhe oferece expectativas e possibilidades. Um sujeito com vontade e capacidade reflexiva para julgar. O pensamento não é uma função puramente cerebral. Não é nem um produto biológico, nem uma interação mecânica. É fundamentalmente capacidade de invenção, criação de novos modos de interactuar com o mundo. Última frase. Estabelecer limites às pretensões colonialistas do conhecimento científico, que é a psiquiatria biológica de hoje. Evitar que pesquisas em processo de elaboração e ainda pouco conclusivas sejam transformadas por sua reiterada e abusiva repetição da propaganda em conquistas científicas definitivas e consolidadas. Questionar o que devemos entender por aquilo que se pretende localizar: sofrimento, valoração moral, capacidade de invenção, o corpo, né? Localizar biologicamente. Impedir que o espaço da subjetividade, a construção reflexiva do eu, se reduzam a padrões de patologia e saúde, são tarefas que cabem não só à filosofia, mas também à própria ciência, a cada um de nós aqui. Compreender a saúde mental como a capacidade de dar resposta às infidelidades e dificuldades que o meio nos impõe, e não como resultado de médias estatísticas, cálculos e medições, imagens de computador. Pode ser um bom ponto de partida para revisar as pretensões que há mais de um século estão depositadas na localização cerebral do normal e do patológico. Finalizando, qual a justificativa para a existência da psiquiatria nos dias de hoje, baseada na sua epistemologia? Nenhuma. Ela não deveria existir. Ela é uma parte muito importante do comércio para as indústrias farmacêuticas, para os psiquiátricas, mas estão baseados numa mentira, numa falácia, num mito, numa mitologia, em estratégias discursivas que eles vendem como verdades científicas. Isso é um engano, isso é uma mentira, é mais do que uma falácia, né? A falácia ainda tinha a pretensão de verdade e vamos dizer que se enganou e se tornou uma falácia, mas quando é proposital é engano. E esse engano é moralmente corrupto. A psiquiatria é corrupta epistemologicamente. Ela faz mal à sociedade. Trazer um outro livro para vocês, um outro vídeo sobre exatamente que quanto mais as terapias psicológicas e psiquiátricas baseadas na ciência e na medicina avançaram na sociedade, pior se tornou a sociedade. Trazer esse outro livro para vocês, um outro sociólogo sobre isso. Ele fala sobre vários assuntos e sobre esse também. Então, para que a psiquiatria se justifique como instituição, tem que ser outra. Essa tem que acabar. Não tem que reformar. Tem que acabar. E com os escombros, construir alguma coisa que seja válida socialmente. E eu já falei aqui, inclusive nesse livro aqui, meu, Antipsiquiatria, um ensaio crítico a partir da filosofia clínica, que a psiquiatria hoje deveria ser, o psiquiatra deveria ser a instituição que vende droga legalizada a quem quer se drogar. É isso. É como legalizar a maconha, no Uruguai. Bom, vamos legalizar os antipsicóticos, todas as drogas psiquiátricas através da assinatura do psiquiatra. Esse é o poder dele. Eu quero acesso a adultos. Para crianças e jovens jamais, como qualquer outra droga. Adultos. Eu quero ficar derrubado na cama por 3, 4 dias porque eu não aguento mais a minha vida. Eu quero ir no psiquiatra, ele vai dizer para você: olha, nós temos essa droga, nós temos esse psicotrópico que tem esses efeitos,
da própria droga, não atinge nada, não vai corrigir nada no seu cérebro, nem no seu corpo, nem na sua biologia. Ela simplesmente vai dopar você, vai ter esses efeitos. Como as drogas psicodélicas. Ela vai lá, toma uma e sabe que aquilo não vai curar nada na vida dele. Não promete nada, não promete o que não é. Não mente, não engana. Seja honesto. Eu sou psiquiatra, eu tenho a caneta, eu tenho aqui judicialmente, eu tenho juridicamente o poder de passar drogas psiquiátricas para as pessoas que querem se dopar. Ou querem um gás, mas olha, as consequências desse seu gás aí, você vai ficar mais atento, 5 dias não vai dormir, mas depois... É isso, e acabou. Esse é o psiquiatra. E larga de mão que é terapeuta, larga de mão que é médico científico, ele é vendedor de drogas. Porque comprar uma Ritalina no mercado negro não pode, mas pelo psiquiatra pode. Mas eu quero, não preciso do mercado negro, eu vou aqui e o psiquiatra vai ser honesto. Não trata nada, não tem nenhuma biologia por trás. Simplesmente isso aqui, né? Drogas, um modelo de droga baseado no efeito da droga e não em alguma doença, como a Yona Moncrieff. A Yona Moncrieff já nos disse, eu já passei aqui em vídeos para você sobre isso. A diferença entre modelos de drogas fundamentados na doença e modelos de drogas fundamentados nos efeitos da droga, como o álcool, como a maconha, como o próprio cigarro e como todas as drogas recreativas. Entra aí as drogas psiquiátricas. Esse é o papel do psiquiatra na sociedade. Esse deveria ser, mas para isso acaba com esse negócio. Terra arrasada da psiquiatria. Mas para isso a sociedade tem que ter um mínimo de conhecimento e não passar informação de que essas drogas psiquiátricas estão curando alguma coisa, melhorando alguma coisa, desequilíbrio da sua biologia. Nós temos que tirar essa cabeça e quando irmos a um psiquiatra dizer, olha, eu quero droga para isso. Eu sei que você não é médico, pode ter feito de medicina, mas você não é médico como o outro médico é, você não é científico, você não tem nenhuma objetividade de marcador biológico, eu quero tomar uma droga porque eu quero dar um pouco mais de gás na minha vida. Toma essa aqui, quantas gotas? Eu não sei quantas gotas, depende, a gente não sabe nada, não sei como vai afetar o seu cérebro, cada um, a gente aumenta, diminui, nós vamos tentar aqui umas 4, 5 consultas, até que você se sinta bem, mas olha, os efeitos são esse. E para isso não precisa ser nem psiquiatra, porque eu tenho aqui, ó. Eu já mostrei para vocês, né? Os psicoestimulantes, só os efeitos que eles fazem, tudo no organismo e, claro, os perversos, né? Os antidepressivos, os estabilizadores de humor, antipsicótico, drogas para ansiedade e os psicoestimulantes. Aqui, os efeitos no corpo e na mente desses. Ele podia dar um papel, olha, você quer tomar um? Eu tenho aqui impresso para você, aqui, ó, pela CCHR, você vai lá, entra no site, procura, eles mandam para você gratuitamente, então o psiquiatra pode ter isso. Diz, olha, toma isso aqui, eu vou dar essa droga para você, é um psicoestimulante, tá? Toma isso aqui e lê. Você decide como você quer tomar. Se você quiser tomar, você vem aqui de novo, me manda por telefone que eu dou aqui uma receita para você. Mas você está sabendo, honestamente, que esses psicoestimulantes podem causar esses efeitos que não estão curando nada em você. Eles podem, não sei, vamos aqui, causar dores abdominais, comportamentos agressivos, angina, anorexia, aumento da pressão do sangue, boca seca, febre, vômito, náusea, dor no estômago, um monte, né? Insônia, perda do apetite, problemas no fígado, impotência sexual. Mas tá aqui, ó, tá aqui essa informação, honesta. Isso é psiquiatra, aqui, ó, informação. Quais dessas coisas vai acontecer comigo? Não sei, a gente não sabe nada, sabe? É uma droga, cada uma funciona diferente para cada um. É bom não tomar por mais de 15 dias, né? Porque daí pode gerar vício e vai ter que trabalhar com abstinência, vai ficar tremendo se não toma, vai ter problemas, vai babar, vai ficar agressivo, vai querer roubar. Isso aí depende de cada comportamento. Então, sabe? Esse é o papel do psiquiatra na sociedade. Honestamente é esse. Nenhum mais. Não é médico, como um médico é. Não é científico. Não é terapeuta. Não tem tratamento. Não tem diagnóstico diferencial. Não tem baseado nada em testes objetivos de experimentos laboratoriais. Bom, chega. 1 hora de vídeo quase, mas eu quis acabar de uma vez. Aqui está
né, a minha indignação, a minha revolta. E quem quiser entrar nessa revolta comigo é fazer a sua parte. E se quiser entrar em contato comigo, pedir livros, pedir informações. Esse meu livro aqui, baseado a partir da filosofia clínica, mas eu também falo bastante coisa. Esse livro aqui está na Amazon, eu deixo lá na descrição também. Tem 200 e algumas coisas, páginas, né? É uma introdução e ali tem bastante bibliografia para quem quiser também adentrar a essa revolta contra essa instituição totalizante, mentirosa e desumana, que aproveita da nossa ingenuidade e falta de conhecimento para nos vender drogas com uma explicação falaciosa e mentirosa e poder, a partir disso, contaminar e envenenar os nossos filhos, jovens e adolescentes. Tá bom? Se gostaram do vídeo, querem dar like, comentar, compartilhar, ajuda o canal a crescer e essa revolta a passar a mais pessoas. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.